além de ter sido muito bem acolhido na Casa da Selva, eu me sinto acolhido na cidade do Rio de Janeiro. Hoje de manhã eu contei aí umas dezenas de mucubeiras pela rua. Vocês passam por elas, provavelmente não sabem que elas são mucubeiras, mas eu sei. Eu conheço. Meu nome vem de uma árvore dessa, meu sobrenome, né, vem de uma árvore dessa, que por coincidência estava na frente da casa do meu bisavô materno e do meu avô paterno, na mesma árvore, uma lá, outra cá, e eu cresci brincando embaixo dessa árvore. Eu conheço bem a mucubeira. Eu tenho uma no meu escritório, né? Temos uma em casa que agora fica no meu escritório, uma mucubeira. Muito bem. O que eu gostaria de dividir com vocês hoje? É algo a respeito do olhar. Dando sequência a isso que já estamos observando aqui nesta manhã. No comecinho da Escritura, no livro do Gênesis, a gente percebe que a ação do Criador ela foi marcada, assim, pontuada por observações do olhar divino. Em Gênesis 1, se a gente olhar verso 4, verso 10, verso 12, verso 18, 21, 25, 31, tem a mesma expressão. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era bom mesmo. E aquilo era bom. E a cada ato criativo, o veredito dado pelo Criador era esse mesmo. E viu que era muito bom. Esse olhar original, esse olhar primeiro, o olhar do Criador para a criação, que é também o olhar que foi depositado sobre as criaturas, ele é um olhar que determina muito do que nos interessa imaginar aqui nesta manhã. Que, ao olhar daquele que estabeleceu tudo que foi estabelecido era muito bom. A gente lembra que na sequência da leitura do Gênesis, um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, aquele capítulo fatídico que fala da queda do homem, a gente encontra de novo uma referência ao olhar, mas aí já por parte da criatura. A criatura que, a partir do instante em que come do fruto, que percebe e descobre que eles, os dois, estão nus, eles têm vergonha. Eles não apenas têm vergonha um do outro e se escondem um do outro, um se esconde do olhar do outro e ambos tentam se esconder do olhar do Criador. Então aquele primeiro olhar marcante, fundante da criação, ele termina marcado, comprometido, maculado por esse segundo olhar, que é um olhar agora corrompido pela vergonha, corrompido pelo medo, corrompido pela culpa, pela incapacidade da transparência ao olhar do outro. O olhar do Criador perscrutava tudo, transparecia, atravessava toda a criação e tinha um veredito. Tudo é bom, tudo é muito bom. O olhar da criatura, a partir do instante em que ela ganha consciência, e ganhar consciência é uma expressão muito preciosa para nós, na psicologia ainda mais.
Eu gosto do sentido desta palavra quando nós olhamos a palavra consciência na sua raiz etimológica, consciência, saber com. Eu sei com quem? Sei comigo mesmo. Eu sou o sujeito conhecedor e eu sou o objeto do meu conhecimento. Eu sei comigo e eu sei sobre mim. Eu olho para mim, eu me percebo, eu me reconheço, eu me identifico. Eu sou sujeito e objeto do meu próprio olhar. Isso é fundamental. Todos, na verdade, devemos alcançar esse olhar. Esse é o propósito, esse é o objetivo do nosso desenvolvimento. Mas a consciência, essa lucidez, essa clareza, se ela não vem acompanhada da graça, de um olhar gracioso, de aprovação, de reconhecimento satisfatório, se torna insuportável, se torna insustentável. É um olhar que remete à vergonha, remete ao medo e remete à culpa. Então, quando olhamos para o início das Escrituras e vemos que o Criador, de olhos abertos, via que tudo era muito bom, e a criatura, no momento em que abriu os olhos, ganhou consciência, teve vergonha, teve medo, teve culpa, não suportou olhar para si mesmo, não suportou olhar do outro e não suportou olhar para o outro. Por isso ambos se esconderam e tentaram ambos igualmente se esconderem do Criador. Então esse é um rascunho, assim, é o esboço de um rascunho de uma teologia sobre o olhar. Porque a gente tem também uma antropologia do olhar. Um pouco mais adiante, a gente vai percebendo que a questão do olhar atravessa as Escrituras. E nos Evangelhos, Jesus diz: se os teus olhos forem bons, tudo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, tudo será tenebroso. Que o olhar que a criatura dirige à sua volta, que o olhar que nós dirigimos aos outros, inclusive, que estão à nossa volta, eles determinam muito do que vivemos, da qualidade do que vivemos, do que sentimos, do que experimentamos na existência. Os bons olhos e os maus olhos. O bom olhar e o mau olhar. O olhar generoso, o olhar gracioso, o olhar de gratidão pelo que experimentamos, encara a vida como uma dádiva, como um presente. E tudo que vem junto é recebido, é acolhido, é experimentado como expressão dessa dádiva generosa do Criador. O olhar tenebroso, o olhar pesaroso, ou tonificado por essa nota negativa, ele encara a vida como uma dívida, né? Tudo que experimentamos, que nos acontece, que se apresenta no ambiente, falta alguma coisa. Não é bom bastante. É um olhar crítico, é um olhar que repara muito mais a falta do que a presença, é um olhar que tempera desse modo muito mais sombrio do que luminoso a realidade. E aqui a gente pode remeter àquela ideia do Gênesis: se ao abrirem-se os olhos da criatura, né, das criaturas, a percepção
que os levou a se esconder do Criador, do olhar do Criador, era como se ali houvesse crítica, censura, desaprovação. Nós seremos rejeitados, nós não seremos acolhidos, por isso nós nos escondemos. Nos Evangelhos há uma parábola que Jesus conta em Mateus 25 que de novo traduz isso. Você lembra da parábola dos talentos? Um ganhou tanto, outro ganhou tanto, outro ganhou tanto, e um pegou o tanto que ganhou alegremente, foi lá e investiu para multiplicar. O outro, igualmente, e um deles que ganhou uma quantia menor, diz o texto que ele pensou, esse senhor é rigoroso, ele é severo, ele vai cobrar cada centavo. Ele teve medo e ele escondeu o que havia recebido. Repete aquela cena do Gênesis, naquele olhar que a criatura endereçou ao Criador e que viu crueldade, rigor, crítica, condenação, e que não se imaginou acolhido diante daqueles olhos. E deu ruim, deu ruim. Mas nós temos esse tempero do olhar. Cada um de nós é guiado por um modo de ver, de perceber, de interpretar. É guiado por é como se a gente tivesse uma lente, um filtro, e que alterasse a percepção da realidade. Ora para um lado, ora para o outro lado. A gente pode ver com generosidade, a gente pode ver com rigor. A gente pode ter um olhar luminoso, um olhar tenebroso. Ora como dádiva, ora como dívida. Ora com gratidão, ora com pesar, culpa e medo. Esses filtros, eles determinam muito da qualidade do que a gente experimenta, da qualidade de como a gente se entrega, da qualidade de como a gente acolhe o outro. Como nós vemos o outro e nos defendemos dele. Como nós vemos o outro e nos aproximamos dele. Como nós vemos o outro e queremos aprender com ele. Como nós vemos o outro e dizemos, não tem nada que preste, A gente já meio que recusa tudo que pode vir de lá. Há esse filtro antropológico do nosso olhar. A gente dirige esse olhar ao outro. E esse olhar, ele caracteriza o que percebemos vir e, naturalmente, o que vamos devolver ou entregar aos outros na nossa relação. A gente vê nas experiências de Jesus, nas andanças, na peregrinação de Jesus, que algumas pessoas conseguiam olhar para ele e tinham esse olhar generoso. A mulher hemorrágica se meteu no meio da multidão, correndo o risco de ser apedrejada, porque ela dizia lá no seu íntimo, se eu apenas tocar as suas vestes, eu sei que vai jorrar graça e eu serei curado. Esse olhar, esse modo de ver, fez ela se arriscar, fez ela se lançar no meio da multidão e experimentar alguma coisa. A gente pode encontrar outros personagens que não tiveram uma sorte como essa, um destino como esse. Lembra da história do jovem rico, Aquele menino que fazia tudo e mais um pouco. E Jesus diz, não precisa fazer tanto não. Começa a desfazer, Começa a se desfazer do que você tem. Para ele, a experiência religiosa não era colocar mais ações, atos
era tirar, era retirar. E ele saiu triste, pesaroso, porque ele tinha muitos bens, ele tinha muito que tirar, e ele não conseguia se ver capaz, né, de continuar sendo quem ele era, né, se tirasse todas aquelas cascas debaixo das quais ele se abrigava. Então a gente tem os esboço do rascunho de uma teologia do olhar, de uma antropologia do olhar e de uma psicologia do olhar, porque aqui a gente fala dos olhos da alma, de um modo de perceber o mundo, de um modo de encarar a vida, dessa imaginação, dessa capacidade de interpretar a realidade, esse modo de ficcionar o mundo, de ficcionar o outro, de construir essas percepções a respeito de com quem nós estamos convivendo. Nós temos essa capacidade, todos nós praticamos isso todos os dias, sabendo ou não sabendo, a gente está fazendo, né? A gente está fazendo, por isso, né, a poesia de Quintana tem um convite interessante, né? Olha de novo, né? De repente você vai ver algo diferente, de repente não era assim como você viu da primeira vez. Caetano Veloso disse que de perto ninguém é normal, né? Se você olhar muito, muito de perto, nem a gente é normal, né? Quanto mais o outro. Mas depende de que olhar a gente está endereçando. Se a gente faz esse olhar de vasculhar, de perscrutar, de achar, né, a perfeição, a gente não vai achar a perfeição, a gente vai achar a humanidade. E a humanidade é comum, o outro é comum, a nossa, e de perto nós somos apenas humanos. E o humano é assim, imperfeito, mas isso é normal. Não é anormal, né? Normal é ser imperfeito. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós carregamos muitos filtros, porque a gente entende que o modo como nós passamos a nos ver não é original. Nós passamos a nos ver do modo como nós fomos vistos pelos outros. Um outro olhar foi depositado sobre nós. E esse outro olhar imprimiu em nós uma qualidade. É bonito, é feio, é esperto, é bobo, é inteligente, é burro. Esse menino, né? Essa menina. Um outro olhar, o olhar de alguém credenciado, autorizado, alguém a quem a gente atribuía autoridade, imprimiu em nós uma qualidade que nós, a partir de um certo momento, tomamos como sendo nós, como sendo verdadeira, autêntica, capaz de retratar a nossa realidade. E aí nós carregamos essa marca. Uma das expressões que eu considero mais preciosas dos Salmos sobre essa questão do olhar, eu divido com vocês aqui o Salmo 139. Abra lá, Salmo 139, aquele salmo belíssimo, né? Que diz muita coisa, mas eu vou destacar aqui apenas algumas coisas. Aquele salmo que começa dizendo: tu me sondas e me conheces, né? O teu olhar atravessa o meu ser, vasculha, perscruta, né? Esse raio-x, essa ressonância, mais do que magnética, né? Espiritual que Deus faz, que vai no íntimo e conhece todo o nosso ser. Veja o que diz, verso 13: tu criaste o meu íntimo,
o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido com que nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer deles viesse a existir. Esse olhar original lançado de novo sobre nós. O Salmo, ele nos convida a reencontrar um olhar que é anterior a esse olhar de autoridade que a gente estabeleceu, que a gente imaginou que determinava quem somos. Minha tia, meu tio, meu pai, minha mãe, meu professor, minha professora, alguém a quem eu atribuía autoridade. Parece que esse foi o olhar original. Não, antes desse tinha outro. E sabe qual era o olhar original? Era esse: teus olhos me viram. Substância ainda informe, no ventre da minha mãe. E o que o Criador diz? É muito bom. Isso é muito bom. Esse é o olhar do Criador para a criatura. Esse é o olhar que valida, que confirma, que aprova, que carimba, né? O controle de qualidade, né? Ó, tá apto, esse aqui é bom, pode ir para a vida. Vai carregar umas marcas para cá, outras para lá, mas é assim mesmo. Cada um tem suas peculiaridades. Ninguém é igual a ninguém. E está todo mundo certo, né? Não tem ninguém errado. A gente fica querendo, né, trazer para o padrão da gente. Mas cada um tem direito à sua singularidade. Foi visto pelo Criador, foi aprovado pelo Criador e foi autorizado a ir adiante e levar a sua vida até o limite das possibilidades. O olhar determina tanto, o olhar determina tudo. Quando a gente lembra disso, aí a gente pode imaginar uma espiritualidade do olhar. Que muito da nossa espiritualidade, ela é derivada pelo modo como nós nos sentimos vistos e pelo modo como nós vemos, como nós enxergamos o outro, como nós enxergamos o mundo, como nós nos enxergamos. A nossa espiritualidade, ela é tingida pelo nosso olhar. Eu acho bonita aquela experiência lá do livro dos Reis, do profeta Eliseu, o Geazi, né, o auxiliar lá de Eliseu, acorda de manhã, vai espreguiçar, né, sai lá fora, e quando olha, eita, o exército da Síria está cercando a cidade, ele volta correndo apavorado para dentro de casa. Ai, meu Senhor, estou perdido. Foi o que Eliseu falou? Se desesperou. Senhor, abre os seus olhos para que ele veja. Esse menino não está enxergando nada direito ainda, né? Precisa ir no oftalmologista, né? Botar um óculos. Ele ainda não tinha o óculos, a visão espiritual. E quando o menino voltou lá fora, o que foi que ele viu? Tinha um exército muito maior do que aquele que ele viu primeiro, cercando aquele lugar. O olhar. O salmista, no Salmo 119, verso 18, diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas.
Ali ele fala da lei, né? Eu falo da graça, da criação, da manifestação divina, as maravilhas que o Criador não cessa de produzir e de manifestar. Mas é preciso abrir os olhos para ver. Elas estão aí. Nós percebemos. É que nem as mungubeiras, né? Estão aí pela rua. Eu garanto que vocês nunca viram uma mungubeira, mas está cheio delas aí, tá vendo? Só tem que aprender a enxergar a mungubeira. Aquela árvore bonita, verde, com folha sempre verde, que está aí dando sombra para vocês. Vocês têm que aprender a enxergar. Jó, lembra da frase célebre do livro de Jó, né? Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. É claro que ele não viu a Deus, mas ele viu as manifestações, ele entendeu. Agora, né? Caiu a ficha, né? Assim, eita, ó, eu não estava entendendo nada, agora eu passei a entender. Isso, as escamas, a mulher está sempre um passo à frente, né? Eu ia chegar a Paulo, agora ela já chegou. Quando Paulo está indo, né, no caminho de Damasco, cai no cavalo, literalmente, e é levado cego pela mão, até que ele recebe aquela oração de Ananias, cai em escamas nos seus olhos. Ele achava que via tudo. Paulo achava que era esperto, inteligente, que estava fazendo, enxergava tudo que Deus queria, estava fazendo exatamente a vontade de Deus, mas ele estava cego e não sabia. Quando as escamas caíram dos seus olhos, ele passou a enxergar. E o que ele passou a enxergar, ele passou a seguir, ele passou a viver. Ele agora via. Era a expressão do Bartimeu, né? Eu era cego, agora eu vejo. Eu vejo claramente. Os teus olhos me viram, substância ainda informe no ventre da minha mãe. Eu fui visto assim por Deus e fui aprovado por Ele. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui é o salmista pedindo o olhar de Deus sobre ele. Meu olho é meio, né, deficiente, eu não enxergo tudo, meu olhar é acanhado. Aí no Salmo 139, 23 e 24 ele diz, ó, aplique o seu olhar sobre mim, me ajude a enxergar desse jeito que o Senhor enxerga. E se encontrar alguma coisa em mim que está torta, pode, né, começar a desentortar. Eu deixo. Eu quero que esse desentortamento aconteça. Quando nós recuperamos esse olhar original, nós estamos nos terrenos da espiritualidade. Cá como lá, chegando aos terrenos do Criador, chegando, né, ao espaço em que Ele se manifesta, onde Ele opera e quer nos levar a experimentar o que há de melhor na vida. A espiritualidade é um modo de conferir dignidade, valor. A espiritualidade é um modo de humanizar o humano. Todos nós somos humanos, substantivo. E todos nós somos chamados a ser humanos, adjetivo. Olha que pessoa humana, né? Olha que pessoa humana. Não é bonito quando a gente diz isso? Uma fulana é tão humano. A gente descobre que ali tem alguém que tem a qualidade original do humano. E é dado por esse adjetivo. Nós temos que mudar todo mundo. Aliás, alguns a gente diz, nossa, que pessoa desumana, né? A gente tira dela a qualidade da humanidade.
A espiritualidade é um modo de entender como nós fomos vistos pelo Criador. A espiritualidade é um modo de ver o divino. É um modo de encarar Deus. E é tão interessante que algumas pessoas honestas, sinceras, elas olham para um Deus severo, rigoroso, punitivo, um Deus castigador. Escreveu, não leu? Pau comeu. E a gente aprende que a pessoa tende a se parecer com Deus a quem ela adora. E se olhamos para Deus dessa maneira, o que vai acontecer conosco? A gente termina se vendo também dessa maneira. A gente reproduz as características do Deus a quem a gente adora. A gente tende a se parecer com Ele. A espiritualidade é um modo de ver o mundo, de ver a criação. É o olhar generoso, cuidadoso, compreensivo. É o olhar de zelo, de gratidão pelo que nos foi ofertado, oferecido. A espiritualidade é um modo de ver os nossos semelhantes, de ver o próximo como próximo, de ver o outro como irmão, de ver o outro como uma co-criatura que recebeu o mesmo carinho de aprovação do Criador. Espiritualidade é um modo de ver a nós mesmos, da forma como nós fomos vistos. Eu falo ver, mas o ver aqui é muito mais do que ver. É um modo de imaginar, é um modo de conceber, é uma ficção. Não ficção como mentira, né? Oposto à realidade, mas é um modo de ficcionar a vida, de interpretar a vida. É o filtro que nós colocamos entre nós e a realidade. Uma das nossas maiores ficções, sabe qual é? A fé. A fé é uma ficção, é uma construção. É uma construção imaginária, mas é uma construção imaginária que transforma o modo como lidamos com a realidade. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Olha que maravilha! É ver o que não se vê. E nesse mesmo capítulo 11 de Hebreus diz que alguns ficaram firmes como quem viam o invisível. Abraão peregrinou e foi firme como quem via o invisível. É uma ficção, é um modo de compreender e interpretar aquilo que está diante de nós e não pode ser visto. Não pode ser visto. Uma outra ficção preciosa é a esperança. A esperança é uma ficção. E num dia depois do que aconteceu ontem na invasão de um país vizinho aqui nosso, de ver um governante, né, humilhado, algemado, sequestrado, enfim, essas coisas todas, a gente fica meio, né, perturbado na esperança. E a gente precisa renovar essa ficção. Uma coisa que eu tenho dito para a Selma esses dias é: tudo passa, Selma, tudo passa. A gente vive pouco e aí a gente absolutiza as coisas que a gente experimenta e acha que elas são definitivas, permanentes. Tudo é passageiro, tudo passa. O Eclesiastes, né, lá séculos antes de Jesus nascer, dizia: tudo passa.
Na filosofia grega, Heráclito, séculos antes, sabe, mais ou menos ao mesmo tempo, dizia: Panta rei, tudo passa. Essas coisas passam, isso não é definitivo. E o olhar da esperança é o olhar que nos lança para o outro lado. E aí eu acho linda a metáfora de Hebreus, capítulo 6, 19 e 20. A esperança é a âncora da alma que penetra além do véu. Além do véu. Eu estou aqui, a realidade está aqui, mas tem alguma coisa que não está sendo vista. E ele diz: a esperança é uma âncora que eu jogo lá do outro lado, onde ninguém está vendo nada, mas diz: na qual estamos firmes. Eu me sustento naquilo que eu não vejo, mas eu me sustento. Eu jogo a minha âncora do outro lado, o meu gancho. Não é que o cara vai escalar, né? Joga o gancho lá na cobertura do prédio, olha, e vai escalando aqui. Seguro no que não vê, mas firme nessa esperança. Espiritualidade é ver de um modo diferente. A espiritualidade é um convite a olhar com outros olhos, alcançar um outro modo de imaginar, de enxergar o que não pode ser visto com esses olhos. Deus nos ajude a enxergar, que a gente veja e veja cada vez melhor. Amém. Obrigado, Maurinho. Que coisa boa, né? Como é que o nosso olhar pode ser melhorado, né? Muita coisa para dizer. Posso também abrir para vocês. Posso como se eu tivesse poder, mas eu abro para vocês também. Tem uma cena em Beleza Americana que eu acho muito impressionante. Um filme que acho que ganhou o Oscar, né? Filme estadunidense, né? Em que o personagem, que é o principal, o protagonista do filme, que depois quebra desgraça também, né? Mas ele tem uma relação lá com a amiga, a filha da amiga dele, e um olhar perverso. E de repente ele olha ela depois com um olhar como se fosse a filha dele. E é impressionante a força do ator de fazer um outro olhar. É impressionante assim. Então assim, como é que o olhar pode ser educado, né? Como é que o nosso olhar pode ser transformado também? Por nós, na relação com o outro também. A gente cantaria uma canção agora, que Luísa, se estivesse aqui, que ela tinha sugerido, né? Hoje Luísa ajudou muito na estrutura do curso também, né? Fernanda fez a PPT, mas Luísa ajudou, selecionou o texto, as músicas, que é a canção do HCC, Seu Maravilhoso Olhar, né? Transformou meu ser, todo meu viver, Seu Maravilhoso Olhar. Queria abrir um pouco, se alguém quer dar uma palavra, alguma coisa que te tocou de maneira especial, que você queria destacar. Eu sei que às vezes todo mundo foi tocado, mas a gente sempre queria destacar desse olhar. Como é que a gente pode olhar mais e melhor para a gente, para essa dimensão que está dada, mas que a gente nem sempre consegue ver, e para além dela também, para esse ambiente, né? Isso que você disse me tocou muito, Amaury, sobre a temporalidade, né? Eu já comentei aqui na igreja, um dia numa reunião lá com o ex-reitor da PUC do Rio, o Padre Josafá, agora está na Arquidiocese, e aí o Padre Josafá é um biólogo, né? Um dos escritores da Laudato Si, e aí a gente na crise do governo anterior, e ele dizia assim, não, mas isso passa, assim, a gente achava que aquilo era eterno. Não, isso passa, assim, né? Como que o Padre Josafá? Não, isso passa, né? Então, assim, é isso, né? Parece que a gente só vê o imediato e é um desespero, né?
Mas o olhar de Deus é um olhar que tem para além, né? E ajuda a gente a ter esperança e mais do que ter esperança, esperançar uma outra realidade, né? Acho que é um convite evangélico para a gente, a partir desse texto que você nos trouxe de Jesus. Alguém quer dizer uma coisa assim, né? É difícil falar da poesia, porque tem muita poesia atravessada nisso, tem teologia, tem antropologia, tem espiritualidade, mas tem humanidade, muita. Só uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto ele falava, né? O nosso olhar é tão duro, às vezes, até com a gente mesmo. Ele falou essa frase uma vez, aí eu estava usando um programa, aí eu usei um dia de caos, virou para mim e falou com tanta tranquilidade, tudo passa. E naquele momento de caos eu fiquei assim, não acredito que ela está falando isso comigo. Aquilo me soa estranho, né? Assim, porque a gente não tem essa percepção no momento do caos, que tudo vai passar. E como a gente também olha de forma tão dura, assim, tão rígida, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas percepções do momento que estamos passando. Então isso, eu fiquei pensando muito aqui, nossa, tudo vai passar, né? E a gente precisa realmente educar o nosso olhar para entender o cenário, que é um cenário transitório, que vai passar. E me pegou isso, eu fiquei aqui pensando, mas é uma realidade. Obrigado, Laurinha, pela mensagem bonita demais. E eu me recordei, já que você mencionou que a gente tinha um grupo aqui anos atrás, na pequena comunidade. Uma vez chegou um irmão, numa dessas salas desse prédio, com a sua companheira, ele me acompanhava no antigo Twitter. E ele chegou e ele era um irmão cego. E ele começou a caminhar com a gente durante um tempo, eu fui visitá-lo. Umas 2-3 semanas após a primeira visita, eu fui até a casa dele e ele me recebeu segurando um filhinho dele recém-nascido. Ele desceu a escada do prédio, do primeiro andar, com o neném dele no colo, abriu a porta, me acompanhou, preparou o café, puxou o violão e tocou uma música. E até hoje ele é um dos ministros da comunidade aqui, ele toca violão, toca bateria e ele é cego de nascença. Mas me chamou muita atenção como ele enxerga a vida e toca a vida, cuidando da sua criança, fazendo um café. E claro, a cegueira é uma dor assim, inimaginável, né, para a gente não se perder esse sentido. Mas ele encontrou tantos elementos da vida e eu me lembrei aqui dessa experiência do menino Léo, que muito me ensinou na caminhada, e também daquele filme, O Livro de Eli, que a gente só descobre, já dando spoiler do filme, que ele é cego no final e ele é orientado pelo texto ali, enfim, lá no texto. Então, e acho que não foi citado, Paulo fala, né, não andamos por vista, mas por fé. Obrigado. Obrigado. Lucas é pastor também, você sabe. Não é pastor atualmente, mas é pastor, né? Vive lá em Brasília, pastoreando o Brasil. A pastora do Congresso Nacional fazendo militância de boxe. Uma luta grande. Tudo bem? Selma? Antes de passar para a Selma, eu queria falar desse privilégio Apóstolo Paulo. de te ouvir, Laurinha, e agradecer por isso, pela sua dedicação, pela sua palavra. Eu não vou comentar nada específico, não só dizer isso. Foi muito bom te ouvir, e é especial mesmo. Deus abençoe você. Obrigado. Primeiro agradecer por ele ter aceito, né? Domingo passado, só o making off. Domingo passado a igreja estava muita gente numa festa aqui, né? De fim de ano, culto, né? E aí, no final disse assim: Selma, diz o pregador de semana que vem. Mas não falei para ele, mas vai dar certo. Então a gente anunciou sem ter convidado. Nós já publicamos. Bom, então primeiro agradecer. A gente estava com a mala na sala dela e ela não deixou a gente ir para os aposentos até ela dizer: olha, eu tenho coisa para Só entra assim. se aceitar. Quando ele aceitou, ela disse: então continua. Estratégia de milhões, olha. Então eu queria agradecer primeiro por ter aceito, por essa mensagem. Assim, a gente conviveu essa semana e eu vi a dedicação
do Amaury para preparar essa mensagem. Muitos livros, reflexões, anotações. Ele acordava e ficava lá sozinho, meditando com muito carinho, com muita inteireza de alma para trazer essa mensagem, né? Ele estava doido para ouvir. Anotei quase tudo, viu? E agradecer ao Felipe e ao Paulo que propiciaram a possibilidade de gravar, porque muitas pessoas que conhecem o Amaury queriam ouvir, e agora essa possibilidade existe. Obrigada, viu? E aí, enquanto ele falava, eu fiquei pensando que nós não percamos esse olhar como igreja que relaciona a espiritualidade a partir de um Deus amoroso, acolhedor, gracioso, né? Como isso é determinante, como ele falou de forma tão preciosa, tão poética, como é precioso esse olhar, ver Deus como um Deus que acolhe, um Deus de amor e de graça. E aí eu me lembrei dos olhares, né, que eu recebi na vida que me marcaram. Mas eu não quero falar disso não, quero falar daquela escritora Rosane Murray. Eu, como professora de língua portuguesa, com os alunos do primeiro segmento, né, do segundo segmento do ensino fundamental, lemos vários livros dela. E ela foi morar em Saquarema, e passeando de manhã, todas as manhãs ela caminhava, e um rapaz estava caminhando com os cães, eles estavam famintos, e um deles destruiu, e ela teve um braço amputado, né, a escritora. Aquilo me tocou de forma muito profunda. E o que eu achei mais lindo foi o que ela fez. Ela recebeu, agora o Estado, né, foi condenado a dar a ela um braço mecânico, né, uma prótese, a melhor que exista, mas ela escreveu um livro, A Menina que Perdeu o Braço. Gente, é muito lindo, né? Que olhar, eu pensei, pronto, o que vai acontecer? Já é uma senhora e ela vai escrever o livro que ela sabia fazer. É isso. Transformador em outra coisa, né? Uma esperança. Né? Uma outra forma de viver. Agradecer também a Mari, obrigado. Agora, ainda mais sabendo toda a sua dedicação, mas a gente já imaginava, né? Porque a gente te ouve um teólogo, um pastor, um psicólogo, tudo junto ali, tantos conhecimentos e muita qualidade. E acho que é uma palavra que realmente é muito propícia para a gente começar o ano. Ainda mais como você falou depois dessa semana, ontem eu estava pensando exatamente isso. A gente já começa o ano com tanto acidente, tanta gente que já morreu. E ainda mais agora, isso que a gente já estava na expectativa, acontecer essa tragédia lá na Venezuela, e a gente já fica pensando o que vai ser esse ano. Né? A gente já começa a ver mensagem de gente apoiando a eleição, né? Só na expectativa do negativo para o ano, e você nos lembra desse, não só tudo vai passar, mas dessa necessidade desse exercício e dessa capacidade, né, da gente ter uma outra perspectiva de olhar. E eu acho que isso nos inspira para o ano todo, acho que vai reverberar aqui para a gente que está aqui. E acho que nos inspira como igreja, porque acho que é um pouco esse nosso papel de nos mutuamente relembrar e fazer esse exercício todos os dias, todos os domingos que a gente está aqui junto, e as palavras são sempre inspiradoras nesse sentido, porque às vezes em uma semana, com a dureza da vida que nos atravessa, tanto na nossa vida pessoal quanto o que a gente vê no mundo, né, a gente precisa novamente retornar, né, para esse lugar de deslocar esse olhar, né, enxergar esse olhar que Deus tem para nós, que o olhar positivo que nós temos uns para com os outros, e também acho que afastar um pouco, às vezes, o olhar negativo que muita gente projeta sobre nós, ou que nós mesmos, né, dentro das nossas dificuldades, acabamos colocando para a gente. Então, acho que
toda a psicologia na palavra que você trouxe me atravessou muito. Espero que continue nos atravessando durante esse ano, né, para a gente ter essa capacidade, esse exercício contínuo de ter esse outro olhar. Obrigado, Miriam. Bem, obrigado. Nós vamos orar então, né? Uma lembrança, Maria de oração está muito bem de saúde, né? Então, lembrar de Maria, por favor. Agradecer Fernanda Pedrosa. Fernanda é nossa pastora nesse mês de janeiro, especialmente. Embora Fernanda nos pastoreia quando prega, é uma graça divina, mas nesse mês especial, o colegial de férias, e Fernanda um pouco responsável aí pelos problemas da igreja. Qualquer coisa vocês podem perguntar também aquela pessoa. Fica um pouco assim, então, assim, durante os domingos, assim, Fernanda vai estar conosco. Mas os pregadores do mês estão marcados, ela vai pegar um domingo também. Também lembrar que o pastor Arioval, nosso pastor, fez 70 anos dia 1º de janeiro, assim, né? Então, fiz uma mensagem para ele, botei no grupo da igreja, tirei um print da mensagem da igreja, mandei para ele, mandou muito agradecido da igreja também, carinho. Então, Deus abençoe a pastor Ari, né? E a sua família, nesses 70 anos dele. E acho que é isso, vamos orar. Pedir a André que vem aqui. André, obrigado pela sua presença, né? Está aí com sua mãe, que bom. Deus abençoe em Salvador nesse novo desafio, né? E o ajude lá a ver aquele pouco olhar de graça de Deus que você tem. André tem um coração de menino, assim, né? Tem um olhar evangélico de Maria, assim, né? Tem uma sensibilidade profunda, assim, né? Então é sempre abençoador ouvir de você, do seu olhar do mundo, né? Sem ingenuidade, mas com muita firmeza, com muita beleza, com muita esperança, né? Eu sei que nada é simples, nada é fácil, né? Um país como o nosso, com todos os atravessamentos que a gente aqui tem discutido. Gratidão por sua vida, né? Que Deus abençoe também. Vamos ficar em pé, a gente vai orar, André vai orar, vai dar bênção e a gente depois pode se abraçar o André, desejar ainda um ano abençoado de 26 para todos nós. Assim. Oramos ao Senhor. Deus querido, Deus bondoso, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos como tua igreja, de poder celebrar, de poder orar e também de sermos atravessados pela tua palavra, Senhor, que é viva e nos convoca para um outro olhar. Deus querido, te pedimos que nos ajude, Senhor, no decorrer dessa semana, diante das adversidades, Senhor, que já identificamos, Senhor. Nos ajude também, Senhor, a partir da tua graça, do teu amor, podemos, Senhor, alcançar aqueles e aquelas que também foram atravessados, Senhor, e se sentem desesperançosos. Nos ajude, Senhor, a seguirmos firmes e alegres e contentes pelo teu acolhimento a cada um de nós, a partir do que somos, a partir do que o Senhor nos criou, como foi dito, a partir daquilo que o Senhor nos vê muito bom. Que possamos, Senhor, compartilhar essa bondade com todos aqueles e aquelas, as pessoas que porventura não se percebem mais nesse lugar de bondade sua. Nos fortaleça, nos ajude, e é isso, Senhor, que nós te pedimos com muita alegria e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, que o amor do bom Deus, a graça alegre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a alegria do Espírito Santo, e essa comunidade amorosa do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo possa nos animar, nos fortalecer, e que possamos frutificar até a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Digamos todos com alegria. Amém. Louvado seja o Senhor.